Salve, salve! Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso podcast, que hoje conta com a presença artística de Hugo Canuto. Cara, gratidão profunda por ter dito sim a esse convite. Eu sei que você está com a agenda aí de viagens bem intensa, então, assim, eu te agradeço imensamente e eu quero começar te passando a palavra para você nos contar quem é Hugo Canuto. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Bruno, muito obrigado pelo convite. Eu fiz questão de estar aqui hoje, porque assim, acho que são trocas positivas que vão agregando, vão trazendo outras pessoas para conhecerem nosso trabalho. E, bom, eu sou um artista que tenta buscar na sua trajetória, acima de tudo, falar da cultura da Bahia, afro-baiana, falar da espiritualidade, da filosofia desse universo, né, que nós conhecemos tanto, ao mesmo tempo tentando fazer disso um trabalho que amplie as consciências, que valorize a herança secular dos orixás e todo esse patrimônio, né, gastronômico, filosófico, musical, literário, que Salvador reverbera, né? Principalmente quando a gente fala da cultura afro-baiana, é a cultura que nasce do terreiro, né? Do samba, que nasce do terreiro, da musicalidade que nasce do terreiro, da estética, da comida. Então, no meu pequeno fazer como autor de histórias em quadrinhos, esse recorte pequeno, mas eu tento potencializar tudo isso. Maravilha. Hugo, eu vejo o seu trabalho baseado num tripé: literatura, arte, religião. Como é a sua relação com cada um desses pilares ao longo da vida? Como é que você se relacionava com a espiritualidade, ou com a religião, com a arte e com a literatura? Olha, eu venho de uma família muito espiritualizada, principalmente minha família parte de pai, minha avó é uma senhora de 97 anos, muito sábia, muito firme, e que sempre, meus tios, assim, sempre cultivou a ideia de espiritualidades, né? Eu venho de um lar kardecista, espírita, meus pais, de fundar centros, que sempre me permitiram também ler muito, estudar outras culturas, estudar outras possibilidades de existir. Minha avó foi para a Índia, minha avó estudou yoga, minha avó se tornou fisioterapeuta depois de 50 anos e foi por esse caminho, né? Então é sempre uma constante na minha vida. A ideia de espiritualidade, mas ao mesmo tempo de uma espiritualidade onde os dogmas religiosos, por exemplo, que nós conhecemos no catolicismo, por exemplo, sempre me foram um pouco distantes, porque como eu vinha de um contexto em que a gente lia o Evangelho, tinha um princípio da caridade, da solidariedade, né, do amor ao próximo, do respeito, todo esse princípio cristão, ao mesmo tempo, essa origem kardecista nos permitia pensar, por exemplo, numa perspectiva para além da ideia de bem e mal, de punições, inferno, purgatório. Isso nunca passou na minha vida, né? Então, assim, eu acho que talvez essa base filosófica, ética, né, de trabalho social que meus pais sempre fizeram, minha avó sempre fez também, minha família, ela foi me dando um substrato para entender o mundo do ponto de vista espiritual, ou de buscar essa compreensão como uma constante na vida, né? Eu estudei em escola jesuíta, fui da Antônio Vieira, que tinha um viés muito, e acho que ainda tem, muito forte de, por exemplo, trabalho social, de nos levar para conhecer a realidade. Isso é uma coisa que vale ouro, assim, uma coisa que muda, talvez, a perspectiva de um estudante. De tentar, pelo menos, que é o que a escola tenta, incutir uma certa empatia em relação ao mundo muito desigual que a gente vive. E o Vieira fazia isso, né? Nós visitamos Irmã Dulce, os hospitais,
visitávamos instituições de crianças portadoras de HIV, visitávamos as periferias, quer dizer, isso no contexto década de 90, né, onde as coisas eram muito mais duras do que hoje, acredite, né? Então, eu acho que tudo isso foi construindo uma visão de pensar em espiritualidades, mas sempre tentando entender as diferentes espiritualidades. Não cresci num contexto em que só existe isso aqui e todo o resto não presta. E isso aqui é o certo, que não foi. Então, acho que isso foi o que, mais tarde, já na vida adulta, quando os caminhos para o candomblé chegaram, vieram de maneira muito tranquila, muito natural. Maravilha. Eu gostaria até de entender como foi o surgimento, aproveitando a oportunidade que você já antecipou um ponto que eu gostaria de abordar com você. Queria entender, então, como foi esse percurso até chegar ao candomblé. Olha, vai fazer um pouco mais de 10 anos. Eu sempre fui muito interessado, achava assim, quer dizer, primeiro pela estética, né? Os orixás do Dique, na literatura de um Jorge Amado, que a gente, adolescente, tem contato, você começa a ouvir dos orixás, e eu lembro que a primeira vez que eu vi o orixá foi na própria escola, teve uma apresentação do balé folclórico. Ao mesmo tempo, existe tanto preconceito, existe uma camada, uma espessura assim, de preconceito muito grande que permeia as relações, né? Em Salvador, apesar de ser a cidade mais negra, apesar de ser a cidade da grande herança iorubá, das grandes casas, das casas tradicionais, de todas essas nações que vieram, se reagruparam, se reconstruíram. É a Roma Negra. A Roma Negra, que reconstituíram os ritos, a filosofia. Ainda é uma cidade que é muito racista e existe tolerância religiosa. Então, eu sempre tive um interesse, um respeito, ao mesmo tempo, nunca tive medo, ao mesmo tempo eu não sabia assim, como ir, né? Será que eu posso ir? Será que eu não posso ir? Mas eu vim de outra raiz de educação religiosa, será que eu posso estar ali? Eu tinha essas questões. Como eu não tinha ninguém naquele momento próximo, ficava muito interessado, mas não sabia, assim. E é curioso, porque, por exemplo, chegou um momento em que eu ainda sou arquiteto, né? Minha formação era de arquiteto. Trabalhei muitos anos na Condé e chegou para mim um convite para participar das reuniões de proteção e tombamento de um monumento que hoje, felizmente, é um parque, que é a região da Pedra do Xangô. Certo. Chegou para mim essa proposta, olha, vai lá, a gente precisa de alguém daqui para representar a empresa, tal, né, nesse conselho lá da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. E foi assim a minha primeira experiência com as comunidades de terreiro, com os povos de terreiro, conhecendo as pessoas. Né? Eu conheci uma pessoa aqui ali, tinha alguém que a gente conhecia, mas todo mundo muito discreto. E a gente entende, né, porque os vieses hoje são muito complicados. Mas quando eu comecei a ir participar desse trabalho, aí eu comecei a ver uma realidade da intolerância religiosa nesses espaços da periferia de Salvador. Eu participava com várias pessoas, com antropólogos, com pessoas do movimento social, com líderes dos terreiros da região, Yalorixás, Abás, Ogãs, e a realidade do que vinha acontecendo, né, da intolerância nessa região. E eu tenho orgulho de dizer, junto com minha amiga Maria Alice Pereira, junto com uma equipe da prefeitura na época, eu fui um dos primeiros a fazer o traçado desse parque, da Pedra de Xangô. A proposta de poligonal foi um dos primeiros a fazer no nosso trabalho. E aquilo, assim, me mobilizou muito, porque eu comecei a entender uma realidade que até então era muito idealizada, né? Assim, pela beleza, pela música que pairava. E aquilo ficou. Eu lembro que eu comecei ali a pensar assim, poxa, o que é que a gente pode fazer para
para combater um discurso tão obscurantista de uma cultura tão bonita, de uma cultura de família, de ancestralidade, de ecologia, de Perfeito. conexão com a natureza, com epistemologias que têm muitas respostas a dar à contemporaneidade, porque a gente vive no mundo do descolamento do indivíduo da natureza. A gente vive no mundo cada vez mais artificial, mecânico, impessoal, frio, e as filosofias africanas, né, entrando nesse aspecto, não só o candomblé, elas buscam, de alguma maneira, reconectar com essa verdade, que é muito, por exemplo, o que algumas religiões e filosofias asiáticas fazem, né? O shintoísmo, algumas vertentes do hinduísmo. Então, aquilo foi ficando na minha mente, assim, né? E o Seria tempo foi uma religião, uma tradição de reconexão. de reconexão com o sagrado da vida, da natureza, da comida, né? E veja, eu não sou ninguém nesse mundo, com muita humildade, assim, eu sou um aprendiz, um abiã nesse mundo. Mas o que eu falo muito é da experiência e também da leitura e da convivência com pessoas que vão, pela tradição oral, pela conversa, a gente vai aprendendo, né? Maravilha. Cara, então, a gente está caminhando para chegar nessa obra maravilhosa que eu vou pedir para a gente focar aqui um pouco. Conto dos Orixás. Contos dos Orixás. Sim. E eu queria entender de você qual foi a inspiração para se produzir essa obra, para se produzir os Contos dos Orixás. De onde é que veio essa inspiração? Então, nessa trajetória, foi um momento em que eu comecei a trabalhar mais com artista. Fui para São Paulo, tal, fui estudar, fui entender o que era ser artista profissionalmente lá. E eu comecei a sonhar muito com algumas coisas. Algumas imagens me viam, algumas intuições me viam. E eu tive um sonho em que eu estava... Esse sonho eu demorei muitos anos para contar. Eu tinha que entender o que ele significava, Claro. ele significou, né? Mas hoje eu conto ele com muita alegria, porque as coisas vêm assim, né? Elas não vêm de maneira linear, às vezes elas vêm. Eu estava diante de um barracão, de uma tenda enorme, numa noite de madrugada de lua, assim. E na porta desse lugar, que eu estava diante desse lugar, uma tenda circular imensa, assim, numa savana. E eu vi um homem na porta, um homem negro, muito alto. Ele era tão alto que eu só conseguia ver ele daqui para baixo. Eu não via o rosto, eu via daqui para baixo. E quando eu entrar, ele falou assim: não, peraí, você vai entrar. E aí viu uma senhora do meu lado, uma anciã, e ela disse assim, nesse sonho: ele vai entrar, ele vai escutar, observar e aprender. E eu entrava. E no centro desse barracão imenso, dançavam as silhuetas, lembram-se dessa força, desse círculo dançando, e no centro o fogo. No centro as chamas ardendo dentro desse lugar. E aquilo me marcou muito. É um sonho que eu até hoje conto e ele está vivo na minha mente quando eu conto esse sonho. E eu acho que aquilo foi o começo de um chamado espiritual, filosófico e artístico que deu origem ao Conto dos Orixás. Que eu levei tempo para entender uma ligação de uma coisa com a outra. Porque quando essas imagens começaram a surgir, eu precisei entender o que eu faria com elas, assim, sabe? Foram imagens que apareceram em um sonho só ou foi uma sequência de sonhos? Esse sonho meio que chegou anunciando, e depois eu comecei a desenhar, fazer desenhos, não necessariamente que vinham de sonhos, mas desenhos que vinham com muita força, com energia, com uma imponência, que foram as primeiras artes que eu fiz da série dos Orixás, né? Que tem essa estética do herói, luminosa, vibrante.
E aí que eu fui entender que era justamente isso que a gente estava precisando. Trazer justamente a iconografia do herói e realçar o orixá na iconografia dos heróis para combater o discurso da demonização. Perfeito. O que você desconstrói diante de um discurso desse? Você tem que mostrar o lado luminoso, o lado de tudo que está ali. Claro. Eu não criei nada ali, as cores, as ferramentas, a imponência, o axé, são os orixás que estão ali. O que veio pelo sonho e pela arte foi trazer, e isso provocou assim e ainda provoca nas pessoas um certo choque, porque é meio como um processo de dissuasão de cognitiva, assim. Muita gente vem falar comigo, entendeu? Assim, porra, eu nunca olhei dessa perspectiva, depois que eu conheci seu trabalho, isso me interessou, eu comecei a procurar entender. Eu tinha uma ideia assim do que era esse universo dos orixás, mas seu trabalho me fez repensar, eu nunca ouvi falar. Aí, tipo, quer dizer, olha o quanto a arte impacta, né? Impacta, e quando ela está a serviço de um ideal. Que eu acho que é o que Caribé fez, Rubem Valentim fez, Nádia Taquari faz, tantos artistas, né, tantos homens e mulheres nos últimos 100 anos têm feito, né, na música, Dorival Caymmi, que quando a gente traz um recorte desse universo sagrado, ancestral, e leva na cultura, leva na arte, a gente está fazendo uma ponte, comunicando, né, que é a grande habilidade de Exu, comunicando para o público o público amplo, um pouco do que é esse universo, né? Respeitando os fundamentos, os segredos, mas conseguindo criar esses vínculos que são importantes para poder as pessoas desconstruírem uma visão muito perniciosa que foi alimentada durante muito tempo. Né? Pegando esse gancho do que você traz de comunicação, fazendo referência inclusive a Exu, você imaginava a repercussão que esse trabalho teria? Não. Eu achava que quando eu comecei, eu fui uma casa muito tradicional, conversei com ela orixá, expliquei, né? E ela me disse assim, olha, faça, quando fizer pronto, você traz pra gente. E eu ainda estava tentando entender tudo isso, mas alguma coisa me dizia, vá, faça, isso precisa existir, isso precisa estar aqui. E eu tive a força, o apoio de uma pessoa que era única, que foi o meu amigo, meu mestre, uma pessoa muito especial, inteligente e ao mesmo tempo sábio, que era o professor Adelson de Brito, que nos deixou ano passado, né? Mas que foi assim, talvez o grande mentor dessa trajetória. Porque eu estava ao mesmo tempo começando a entender o chamado espiritual e fazendo arte. Então ele foi quem me orientou, quem me guiou, quem me deu cuidado, quem me levou ao terreiro do Gantuá, né, que teve esse cuidado, me apresentar a Iaquequerê, me apresentar a Mãe Carmen. Então essa pessoa acho que foi fundamental para que tudo isso existisse, assim, pelo afeto, pela dignidade dele, pela sabedoria e por também enxergar que esse trabalho poderia ser essa ferramenta para chegar num público mais amplo. Maravilha. Hugo, são 2 livros, são 3 livros? Quantos livros são no filme? Olha, hoje já produzidos, publicados? Então hoje são 2. São 2. Esse é um trabalho que leva muito tempo, né? Assim, como ele não é um trabalho do ponto de vista econômico, comercial, ele exige um tempo de pesquisa, de preparo, de espera, de reflexão. Né? Tudo que eu faço antes eu apresento a Iaquequerê. Quando o Adelson era vivo, ele olhava, eu tenho muito cuidado antes de passar por esse crivo. Eu levo mais ou menos 1 ano e meio para fazer cada obra dessa. E eu tenho mais 2 livros na gaveta. Eu quero fazer no total, se eu puder, se for permitido, a gente teria pelo menos mais 8 livros aí que poderiam ser feitos, sabe? Fechar uma sequência de 10? De 10, Mas eu não, enfim,
Por enquanto, eu quero continuar a trilogia do Fogo, que é essa É história porque eu tinha em centrada... mente que era uma trilogia, por isso que eu te Isso. perguntei. Tem a Tá. trilogia do Fogo. Além desse daqui, viram mais dois. Eu estou preparando um que tem uma história ligada ao Ogum, que vai ser desenhada por outras duas pessoas, dois artistas. E tem outras histórias que eu gostaria muito de outras pessoas trabalhando comigo já, desenhando. Acho que esse processo de fazer tudo ele é muito intenso, Sim. mas eu acho que está na hora também de trazer outros olhares, é interessante ampliar, né? Você consegue fazer uma contextualização de cada um deles? Sim, sim. O Rei do Fogo ele é o mais recente, ele foi lançado no final do ano passado para o começo desse ano. E ele é assim a grande história que eu quero contar desde o começo, desde 2016, 2017, quando eu comecei. O Rei do Fogo tem sido essa grande história. É uma história de família, é uma história de origens. Começa com os Itã da criação, os Itã da criação dos orixás, os Itã da criação da terra, da humanidade, essas grandes histórias de formação de povo. Só para quem não é familiarizado ainda com essa linguagem, Itã seriam narrativas. Isso, as histórias narrativas, ou como algumas pessoas chamam de os mitos, né? Mitos. O aspecto mítico dos corpos sagrados da tradição oral. E esses Itã, eles trazem os ensinamentos muito, muito elementares, né? Do lugar de cada divindade na cosmologia do mundo. Só que eu faço uma costura de histórias. Porque, por exemplo, quando eu faço minha pesquisa, eu encontro histórias que se destacaram em Cuba, que por muito tempo no Brasil não eram conhecidas. Encontro histórias que no Brasil são extremamente canônicas, mas que na tradição nigeriana às vezes não são conhecidas. Então, tem uma escolha de caminho ali que é muito próprio, em que eu costuro as histórias para criar narrativa nos quadrinhos. E como a poesia oral, quando a gente leva para a prosa, toda mudança é como trazer diálogo, como esses, entre aspas, personagens poderiam falar, se comunicar, qual seria a relação emocional deles. E aí que entra a subjetividade, de saber, de entender o que cada orixá representa, seu elemento, sua personalidade, a ferramenta, as cores, para que saia de maneira respeitosa. E aí tem essa primeira história, e dessa história da criação, a gente parte para uma história de origem, e aí já entra a história com H maiúsculo, a história crônicas temporais de Xangô, um dos reis da dinastia de Oió, e uma história de origem, né, dessa casa dessa família real, dessa monarquia que começa com Oraniã, que foi um rei também desse povo iorubá, né? E aí tem essa história de origem junto com a da criação, que vai dar na trilogia do Fogo. Virão mais 2 álbuns para fechar esse arco, que é justamente a grande narrativa épica, mítica, de como esse príncipe se torna o rei e de como esse rei se torna a divindade. É uma história muito bonita, muito com os enredos das esposas de Oiá, de Oxum, de Obá, com os enredos de Ogum, de Exu. Então, ao redor dessa história, entre a lenda e o fato, entre a religiosidade e o acontecido, que eu vou criando a história do Conto dos Orixás, né, do Rei do Fogo. E o primeiro livro, esse daqui, que foi lançado há alguns anos, há uns 5 anos, ele já se passa muitos anos depois, já é uma história fechada, em que a gente mostra Xangô como Malafim, como rei de Oió, governando a cidade próspera, um reino muito, muito assim, desenvolvido, com as esposas, né, com Yansan, com Obá, indo defender o reino de Oxum, que é o reino das águas, o reino de Oxobô, o reino dessa grande força feminina, de um exército, de uma força rival, né? E eu me baseei na história coletada por antropóloga chamada Rita Segato, que está na obra do professor Reginaldo Prandi. É um Itã bem curtinho, né, de como Xangô passou a ser conhecido como Orixá da Justiça. E a partir desse Itã eu desenvolvi a história.
Então, nas lacunas em que o Itan não conta, então, por exemplo, o Itan não diz contra quem ele foi lutar. Se você se sentir à vontade, quiser falar sobre o Itan... É basicamente uma história em que ele vai enfrentar um inimigo. Esse inimigo é muito cruel e desonrado, não respeita as regras da, digamos assim, da guerra, da batalha. E quando captura os soldados dele, ele maltrata os soldados de Xangô, ele mutila os soldados de Xangô. E Xangô fica furioso. Xangô procura Orumilá e Fá para fazer um ebó. E fazendo esse ebó, essa oferenda, ele ganha a força, o poder, o conhecimento para poder derrubar esse inimigo, para poder vencer esse inimigo. E consegue. Né? Ele elimina esses inimigos, mas, ao contrário do que foi feito, ele poupa os soldados desses inimigos, ele poupa os soldados rasos ali que lutavam por esses generais, por esses líderes, e manda eles para casa, manda eles embora. Então eles saem cantando o quanto Xangô é justo, eles saem cantando e divulgando e falando por todos os lugares por onde eles voltam o quanto Xangô é um rei justo. Porque em vez de retaliar o que fizeram com os soldados dele, ele poupa esses homens e passa a ser considerado uma pessoa justa. É uma história curta, mas que dá assim, um desenvolvimento, porque ele é o orixá da justiça. Sim. Né? É sobre justiça, e é uma justiça restaurativa. A justiça tradicional iorubá é uma justiça restaurativa, então os valores são diferentes. Aí eu achei interessantíssimo. Então esse livro todo é baseado no Itan, de talvez uma página, em que eu pude ir costurando e trazendo outras coisas, aprofundar. Né? Você sempre teve interesse por mitologias? Muito. A vida inteira. Eu adoro. Como é que você enxerga as mitologias? Rapaz, elas são as grandes narrativas do passado, elas são a ciência do passado. Essas histórias, elas têm significado. Como o candomblé é uma religião viva, ou seja, a mitologia que a gente chama, entre aspas, ligada ao candomblé, a mitologia viva de uma religião que existe, é diferente, por exemplo, da Grécia, em que a religião desapareceu e ficaram apenas os mitos. É diferente da cultura nórdica, em que a religião desapareceu e ficaram apenas os mitos. É diferente. As religiões de matrizes africanas, as religiões do hinduísmo, as religiões do shintoísmo, todas essas religiões da natureza, em que a natureza é colocada como divina, ela não é um subproduto de uma divindade acima, elas são geradoras de mitos ou de histórias que continuam sendo contadas. É por isso que, por exemplo, sobre a perspectiva do Brasil, você vai ter histórias dos orixás. Vou dar um exemplo assim, por exemplo, existem tradições no Brasil em que Exu, Ogum, Xangô e Oxóssi são irmãos. Sim. Os quatro são irmãos, filhos de Iemanjá. Na Nigéria, cada um tem sua localidade, sua especificidade, não tem uma relação consanguínea, não tem uma relação de irmãos. São divindades, mas cada um porque cada cidade cultuava um. Então é muito rico, é muito vivo. E continua se recontando as histórias. Então essa é uma tradição que eu levo para uma narrativa contemporânea, que são dos quadrinhos, mas não é diferente da música. Né? Existem mais de 400 canções que mencionam orixás no cancioneiro brasileiro. Do cinema, tanto aqui quanto lá. Quanto lá. Então, para mim, as narrativas míticas, elas são a chave para entender a mentalidade dos povos, os que já se foram, os que desapareceram e os que continuam vivos. É como se fosse uma camada da nossa existência a partir de muitas experiências. E eles trazem uma sabedoria, um conhecimento de observação do mundo que nós, na contemporaneidade, perdemos. Isso é verdade. Perdemos. Você não sabe qual é o ciclo da Terra. Não sei porque mitologia está muito relacionada ao que é sagrado. Exato. Né? E a noção do sagrado foi muito perdida. Tem sido muito desprezada, né, na atualidade. Então, a própria importância da mitologia tem sido muito menosprezada. E você falou em chave, eu me lembrei de uma passagem de um autor chamado Joseph Campbell. Sim. Né? Ele diz que a mitologia ela funciona como uma chave para a elevação do espírito humano.
né? Então, e isso é muito profundo, né? Isso é muito bonito. Então, tem uma outra obra também que assim traz uma abordagem sobre mitologia, dando a devida importância, porque a gente está me parece que a gente hoje tem uma concepção de que mito é o que não é realidade. Entrou nisso. É mito ou é realidade? Como se mito estivesse em oposição à realidade. E o mito, ele traz uma realidade que é uma realidade sagrada. Então ele não está em oposição à realidade. Não, ele não está. É uma leitura mágica de mundo. Exatamente. Né? Então, e aí é que eu fico realmente assim impressionado com essa sua iniciativa, com seu trabalho e da forma como você mesclou, vamos dizer assim, conhecimentos ancestrais, numa perspectiva super contemporânea, que é dos quadrinhos. Então, cara, assim, uma obra incrível, incrível. E pelo que eu entendi também de toda a sua narrativa e toda a sua fala, você se mantém ali fiel, né, às narrativas da mitologia iorubá. Sim. Eu tento trazer, e uma coisa que eu sempre senti falta quando a gente fala das narrativas de origem iorubá, ou da região ali, do Nupé, dos Baribá, dos Bariba, dos Marindos, todo aquele contexto ali, aquele pedaço, né, da África Ocidental. Sempre que eu li alguma coisa, me parecia uma coisa meio anedótica, sabe? Assim, as pessoas descontextualizavam os reinos daqueles lugares. Oxóssi foi um rei, Xangô foi um rei, Exu foi um rei, Ogum foi um rei. Mas que cidades eram essas? Essas cidades existem. Sim. Ilê-Ifé existe, Oió existe, Queto existe, Irê existe. Não estamos falando de uma coisa que paira na invenção distante. Oió está lá. Então a gente tem que trazer a cultura para que dentro do aspecto da religião se lembre que existe um enraizamento histórico. A parte das histórias que nós ouvimos, embora a tradição oral ela vá reinventando ou vá mantendo, é diferente da tradição escrita, né? Mas assim, esses lugares existem. Há uma cidade que é Oió, há uma cidade que é Ilê-Ifé, onde esse universo sagrado surgiu. Não paira numa imaginação ou numa coisa assim anedótica, sabe? Eu fiz questão, e a gente paga um preço quando faz isso, de que a língua iorubá esteja presente nessa história, sendo escrita na grafia original, porque é uma língua falada por mais de 50 milhões de pessoas. E é uma língua definidora do candomblé queto. E a gente tem que saber que essa língua não é um dialeto, não é uma coisa pequena, ou inventada, ou, sabe? É uma língua viva que está ali presente. Então, trazendo isso, e muita gente reclama, mas isso dificultou minha leitura e tal. E eu costumo brincar que se fosse inglês ou francês, seria sofisticado. É verdade. É quando você traz uma língua de África. Então, tudo isso tem que ser pensado para a gente se reaproximar desse universo. E aí a questão da espiritualidade, a parte da espiritualidade, tem gente que vai acreditar, não vai acreditar, vai vivenciar certas coisas, não vai. Mas ter um conhecimento da cultura, eu acredito que fortalece justamente um contexto de pessoas que você desmistifica o medo, o discurso da intolerância, cria-se uma camada de pessoas com conhecimento básico para respeitar aquilo. Não, peraí, ele está falando disso aqui. Tá, já entendi. Entendi onde se situa essas histórias. Entendi que tem um lugar do continente africano onde isso originou. E a gente vai adensando esse conhecimento, e eu acho que esse conhecimento gera um respeito, entende? As pessoas entendendo que essa religião, que é o candomblé, que são as religiões dos orixás, o candomblé, a umbanda, etc.,
vem de um processo histórico, de uma cultura de resistência, de um território. Isso empodera. Isso empodera quem empodera quem gosta, empodera quem não conhece, porque você dá uma solidez, entendeu? Que sempre foi muito... Durante muito tempo foi uma coisa assim, muito... E você ajuda também a compartilhar o conhecimento. E conhecimento é poder. Exato. Né? Então, é fundamental. Eu queria entender um pouquinho melhor como foi esse processo de pesquisa. Né? E toda essa trajetória que eu imagino que você tenha conversado com diversas personalidades né? Da Bahia e fora da Bahia. Então, eu queria entender um pouquinho como é que foi esse percurso. Olha, foi maravilhoso, porque... E se tiver também algum acontecimento que tenha sido memorável nessa trajetória, fique à vontade para dividir com a gente aqui. Teve muitos. Olha, primeiro que eu coloco, no final de cada obra, eu coloco a bibliografia dos materiais que eu estudei. Adoro bibliografia. Pois é, justamente para... A partir do despertar de interesse que o quadrinho gera, a pessoa poder se aprofundar. Né? Não serei eu que vou reter um conhecimento do qual não sou dono. A gente tem que multiplicar. Campbell está aqui. Campbell, O Herói de Rosto Africano, do Clyde Forer. Obras de autores iorubás, como Toyin Falola, a Enciclopédia dos Iorubá, foi fundamental para entender muita coisa. O Akintoye Adebandi, que escreveu a História dos Iorubá, um livro imenso, desde a pré-história até mais ou menos ali o final do Império de Oió. Então, é uma pesquisa que eu amo fazer, porque é uma pesquisa que serve a mim como um iniciante, um aprendiz da religião, serve como alguém que vai entender por que a cultura baiana, afro-baiana existe e é como é, e serve para que no quadrinho a gente dê uma densidade de elementos que quem conhece vê a seriedade do que a gente está fazendo. Um detalhe, uma cor, um cenário, uma árvore que está ali, tudo significa, tudo tem significado. A cor da cena, o que é a cor de Oxum, quando ela surge, é o dourado, é o azul, é o rosa, são cores ligadas ao Oxum. Por que Oió tem esse tom vermelho que é ligado a Xangô? Por que a cidade de Oxum tem um tom dourado, tem a presença das águas? Então tudo isso ali foi pensado, cada página dessa, por isso que demora um projeto desse, é um ano desenhando, muito intenso, e que não dá para dar para uma pessoa que não tem familiaridade, ela vai associar não capta. Com coisa, não capta, entendeu? Não capta. Então é um projeto muito pessoal. E esse aqui, especialmente, o Rei do Fogo, ele tem 38 divindades representadas. Nossa. 38 divindades. Foi uma pesquisa de anos, aproveitei aquele momento terrível da pandemia para mergulhar, para escrever, para desenhar. Então eu passei alguns anos para elaborar, para conseguir trazer esse universo do Itã, da tradição oral, e transformar no enredo de uma família, né, de uma dinastia que é liderada por Oranian, que Xangô é um dos filhos, Torossi é uma das rainhas, é a rainha. Trazer isso, assim, trazer como personagem, né? E com isso mostrar para o leitor essas existências, né? Esse tempo, essa temporalidade que é uma espécie de, ali, segundo os historiadores, entre o século 9 e 11 da nossa era, né? Que começaram a surgir essas cidades e tudo isso. Então a pesquisa foi muito intensa. Adelson foi fundamental no primeiro volume, porque principalmente nas passagens em Iorubá ele revisou, em conversas sobre como determinadas coisas não podiam ser colocadas, ele me orientou. Eu tinha muita preocupação em não ser desrespeitoso. Eu não posso querendo fazer algo bom, cometer um deslize, um equívoco, que isso derruba o trabalho. Com certeza. Então ele foi fundamental como orientador desse trabalho. No segundo livro ele já estava doente, ele viu um pouquinho do começo, mas faleceu antes de terminar. Por isso que eu dedico a ele esse livro no final, né? Dedico a pessoa dele, a memória dele. Mas eu acho que hoje eu trago também por minha vivência, pelo amadurecimento do tempo,
eu trago assim um cuidado natural de como eu vou contar essa história, como eu vou representar, sabe? Quando eu trouxer a Oiá, como é que ela é? Como é que eu trago essa Oiá? E nisso o terreiro também é um espaço de aprendizado, né? De muito cuidado. Toda leitura, por exemplo, tem pessoas que eu chamo, né? Principalmente a Iaquequerê do terreiro, ela lê antes, eu converso com ela, o que, é que a senhora achou, tem alguma coisa que eu deva mudar. Eu acho que é por isso que deu certo, porque é feito com reverência, é feito com Com respeito, respeito. e ao mesmo tempo é feito com a vontade de chegar em quem não conhece e dizer, olha, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é fundamental para entender a vida que você tem, o lugar que você vive, a Bahia, o Brasil, né? É claro que não todo o Brasil é muito múltiplo, tem heranças indígenas, tem diferentes origens, mas eu acho que para a herança ancestral afro-brasileira, conectar com o universo dos orixás é fundamental para se autoconhecer. Incrível, incrível. Se você pudesse, não sei se pode, mas se você pudesse dizer assim, qual foi o maior aprendizado ao longo dessa trajetória? Eu aprendi muitas coisas. Eu estou aprendendo sempre. Eu acho que primeiro que é um exercício de humildade. Eu não me deslumbro de que eu seja um artista criando uma coisa própria. Eu sou, acima de tudo, nesse trabalho, pelo menos, um artista traduzindo o universo muito maior do que a minha vida, numa trajetória que é preciso fazer da melhor maneira possível, deixando sempre na minha frente o meu trabalho. Não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre os orixás, sabe? Eu tenho essa noção muito clara, assim. Quando eu falo de conto dos orixás, é sobre conto dos orixás. Não estou criando. Eu não criei Xangô, não criei Oiá. Eles existem como realidade, como metáfora, como arquétipo, como orixá. Então é preciso ter cuidado. A segunda coisa que eu aprendi muito foi o próprio candomblé. A minha pouca vivência, mas ela me ensinou muito sobre uma nova gramática de mundo, sabe? A da importância ao alimento, da importância a comer. Comer é sagrado. Comer é uma das coisas mais sagradas da vida. E a gente, talvez por ser tão fácil você comprar ali um sanduíche, você esqueceu isso. Mas você, o que é que você bota para dentro de você mesmo? Banalizou, né? Se banalizou muito o gesto de se alimentar. De se alimentar. A família, a tradição da família, estar em família, convergir com a família, isso para mim me deu uma percepção muito clara de que a gente vive num mundo em que essa tônica individualista anglo-saxã ela vai desfazendo o tecido social, né? Porque se você está sozinho no mundo e depende tudo de você, isso é uma tragédia, porque ninguém está, na verdade. É nosso contexto social, nosso grupo, nossa Egbé que caminha conosco. Né? E aí a ancestralidade, né? As pessoas que existiram, as milhares de gerações que existiram para que a gente existisse no mundo. Isso vai dando outra perspectiva que nos coloca em xeque, muitas vezes, com as ideologias do mundo que a gente tem. De individualidade, de celebridade, de ego, de você ser esse papo de coach que a gente ouve muito hoje, né? Você que é responsável por tudo. Não, existe um contexto maior, favorável, desfavorável, mas a gente não está sozinho, tem uma comunidade. Tem uma egrégora. Uma egrégora, né? E acho que a questão ambiental, principalmente, né? A relação com a natureza, de ver o sagrado na natureza, que é muito parecido com os asiáticos, né? Os japoneses, os chineses, os coreanos. São filosofias em que o Deus está na natureza. Por isso que existe um respeito grande para que a natureza persista. E a gente vive num mundo em que a natureza é objeto de consumo, ela vai sendo comida, ela vai sendo devorada para você especular, para você plantar soja, para você... Isso vai matando a própria relação humana com o mundo, né?
intoxicando o ecossistema. Então, são valores muito sofisticados, muito à frente do tempo. Existe um aspecto filosófico muito à frente do tempo, São, que tem ao mesmo respostas tempo que para o são à mundo, né? frente do tempo, eles são fundamentais, São né? fundamentais, Então, mas estão sendo perdidos. São valores que estão sendo confrontados, né? confrontados. Mas, ao mesmo tempo, são valores que têm muitas respostas para o mal-estar da contemporaneidade. É isso que eu acho interessante no candomblé, principalmente. Há muitas respostas para o mal-estar da contemporaneidade. A partir da epistemologia do terreiro, você consegue elaborar muita coisa, entendeu? A solidão, né, se contrapondo à ideia de comunidade, a devastação ambiental se contrapondo à ideia da valorização da natureza, a comida, a festa, a vida, se contrapondo à ideia de austeridade fria e quase sem amor de algumas vertentes, enfim, de algumas filosofias de vida. Então, assim, eu acho muito, muito rico, muito interessante reelaborar. E tem muitas pessoas fazendo isso. Muitos filósofos estão pensando a partir da epistemologia do terreiro. Né? Luiz Rufino, a Lélia Gonzalez fazia isso, o Luiz Antônio Simas. A academia hoje tem muita gente tentando ir nesse processo contracolonial, trazendo os conhecimentos desse mundo dos encantados, dos orixás, para dar resposta para as questões do mundo de hoje. Fundamental. E você fez teve uma fala aí que é importante, e que eu queria destacar também, que é o respeito não só à natureza, naturalmente, mas respeito ao alimento, né? Respeito pelo alimento, respeito pela água. A água tem sido violentamente desrespeitada no mundo inteiro. Então, e de fato, o candomblé, né, tem um respeito. A água é sagrada. Então, e sem água não tem vida. Não tem vida. Sem água não existe planeta. Exato. Então, é hora de repensar. Sim. Hugo, você pensou em desistir em algum momento desse projeto? Não. Na verdade, a parte mais desgastante é um projeto independente, né? Então a gente faz financiamento coletivo, a gente faz um sistema de pré-venda em que a gente oferece o projeto, as pessoas que têm interesse colaboram, quando fica pronto eu entrego. É assim que eu faço, é o crowdfunding, que é muito famoso nos Estados Unidos, já tem mais de 20, acho que uns 20 anos que acontece. No Brasil tem uns 10, 12 anos que começou, e o que deu sucesso ao nosso trabalho foi esse sistema. Por quê? Porque às vezes as editoras não olham para esse tipo de tema e apostam nele. E também porque eu queria ter a liberdade de fazer como eu acreditava. Né? Assim, disse, olha, eu preciso fazer como eu acredito que esse projeto tem que ser. Então nós fizemos 5 campanhas de financiamento coletivo para produção, pré-venda, reimpressão. Que aí eu imagino que você tenha tido apoio de profissionais especialistas nessa área de captação de recursos. Na verdade, eu faço tudo. Eu tive que aprender, sabe? Tá. Eu já tentei editais, mas enfim, é o meu caminho. E o lado bom é que é um processo muito efetivo. Assim, a gente consegue dar tempo de fazer com a qualidade que precisa, com cuidado, elaborando. Por outro lado, cada projeto é um projeto. Assim, quando sair o volume 3, espero que as pessoas estejam ainda engajadas para continuar, e o 4 e o 5. Depende sempre do interesse do público, né? Mas hoje nós temos uma editora parceira, a editora de quadrinhos chamada Trem Fantasma, que publica grandes quadrinhos, né? A editora até da Bahia, tem um dos ramos na Bahia, que ela colabora na parte de entrega, distribuição. Eu passei os primeiros 3 anos fazendo isso sozinho, e era muito desgastante. Essa parte de gerir, de ter que entregar correio. Mas, assim,
hoje a gente passou para uma editora que tem muito cuidado com o trabalho também, que entende o que é o trabalho, que entende como a gente deve fazer, e tem também um braço social do nosso trabalho, né? Nós já subsidiamos praticamente 1.000 livros nesses anos todos, para professores, para estudantes de escola pública, particular. Todo mês de outubro a gente faz o mês do professor, então ele se compra com desconto. Tá. Eu subsidiei durante anos também valores para poder continuar acessível, o que é difícil porque o custo do livro no Brasil está cada dia mais louco, assim, tá fora da realidade. Está havendo uma redução de leitor, porque o custo aumenta, menos gente tem poder aquisitivo, aumenta, a gente luta muito, mesmo assim, para continuar deixando de uma maneira que as pessoas possam ter esse trabalho, sabe? Acessível. Não é fácil, o Brasil não ajuda nisso. E também doamos exemplares, assim, já foram centenas de exemplares para terreiros, bibliotecas comunitárias, ONGs, quilombos. O pessoal pede, a gente consegue dar um jeito de... E tudo isso de maneira independente. É o caminho assim que eu consegui para fazer acontecer, né? Para conseguir chegar. Mas é o caminho que também traz muitas alegrias. Com certeza. Com certeza. Incrível. Cara, já estamos encaminhando aí, caminhando para o final, mas antes disso eu queria só te ouvir um pouquinho em relação a um ponto que você trouxe logo no início da nossa conversa, que é o de ser um abian. Como é que tem sido essa experiência de ser um abian? Olha, eu acho que esse é o período de aprender, de entender muita coisa. Felizmente, minha vivência numa casa tradicional muito séria, onde nós nos sentimos seguros, cuidados, bem cuidados, orientados. Eu acho que o tempo vai dando a noção das coisas, né? Eu já tenho 38 anos, é muito diferente de começar com 10, com 20 anos, onde há mais tempo para se estar, né? Mas eu tento, sempre que eu estou, ser o meu melhor. Eu acredito muito nisso. A gente, quando está qualquer que seja a vertente, você está numa igreja, num centro espírita, num terreiro, você precisa ser o melhor que você é. Quando passa daquele portão, despacha a água da porta, tente ser o seu melhor ali dentro. É esse que tem que estar ali dentro. Fora, os problemas vão continuar, a vida é isso, mas ali, naquele espaço sagrado, que vem o melhor. É o que eu tento. Maravilha, maravilha. Então, se você quiser, tecer algum comentário final, falar um pouco mais sobre sua obra, como se faz para adquirir, ou se você quiser passar seus contatos para pessoas interessadas entrarem em contato com você, seja para divulgar, seja eventualmente para patrocinar, enfim. Então, fica à vontade. Bom, hoje eu tenho das redes sociais, eu tenho o Instagram, é a única que eu mantive mesmo, por ser um espaço que dá para falar mais a partir das imagens, né? Nós estivemos recentemente num movimento muito interessante, assim, dos últimos 4 meses fizemos 4 viagens, 3 delas internacionais, levando esse trabalho, né? Estive na Guiana Francesa, na Amazônia, estive em Portugal recentemente, num congresso na Universidade de Aveiro, falando da pesquisa, de como esse processo de criação do Conto dos Orixás, ele se constitui, né, a partir dessa vivência do terreiro, mas também de tentar levar para a linguagem dos quadrinhos, com a estética contemporânea. Agora, amanhã, literalmente, estou indo para Angola, vamos participar do 20º Festival de Cartoon de Luanda como convidados, então é outro contexto, outra cultura. Curioso para saber como eles vão receber esse universo dos orixás, eles são bantos, é outra etnia e tudo isso. E é onde a gente realmente consegue
o público consegue o livro, você tem a Amazon, você tem livrarias aqui na Bahia, LDM, livrarias em São Paulo, no nosso site, o Canuto, você também tem como encontrar, mas tem bastante opção, assim, as pessoas hoje conseguem, nessas lojas online, livrarias físicas, tá bem distribuído. Maravilha. Hugo, mais uma vez, gratidão. Obrigado. Por aceitar, por estar aqui com a gente nesse bate-papo. Até a próxima.